Estamos de volta com o Bom para Todos. Nosso assunto é sexo seguro para os jovens. Os brasileiros são vítimas da desinformação sobre doenças sexualmente transmissíveis. A maioria dos jovens, ao iniciar a vida sexual, não usa preservativos, nem faz acompanhamento médico regular. Diagnóstico precoce e tratamento diminuem o número de vítimas e melhora a qualidade de vida dos pacientes. O uso de preservativos ainda é o meio mais seguro de se prevenir. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedioTVT, ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Regiane Garcia Rodrigues. Ela é psicóloga com especialização em sexualidade e faz parte do Instituto Barong. Olá, Regiane, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Regiane, por que as pessoas que têm prática sexual arriscada, elas não fazem o teste? Na verdade, muitas vezes a pessoa nem sabe que tem uma prática sexual arriscada, né? Todo sexo, toda relação sexual feita desprotegida, de verdade, no fundo, é uma prática sexual arriscada, né? Então, as pessoas, muitas vezes, nem percebem que estão praticando, né, um sexo arriscado, porque todo sexo feito sem preservativo é arriscado. A gente viu que quase 130 mil pessoas, elas estão com o vírus HIV, elas não sabem e só vão descobrir isso quando já estiver em estado avançado. Quando a gente trabalha com prevenção, além da gente ensinar o autocuidado, o sexo seguro, o uso do preservativo, é que as pessoas fazem, né? Se tiver um comportamento de risco, se teve uma situação de risco, faça logo o teste, porque diagnóstico precoce facilita muito o tratamento, o andamento da doença, né? Então, é sempre importante o diagnóstico precoce. Jovens que estão em uma relação estável, é muito difícil usarem camisinha. Como mudar essa consciência? É bastante complicado, porque as pessoas usam o preservativo no início da relação. Na hora que se detectou, estamos namorando, né? Não estamos mais ficando, estamos namorando, é abolido o uso do preservativo, né? Como se amor, um sentimento de afeto, de querer ficar com o outro de maneira constante, signifique prevenção. Então, abordar essa questão nas relações, a questão da fidelidade, né? Mas se você ficar com outra pessoa, não, mas eu não vou ficar com outra pessoa, porque eu te amo, porque aquela conversa toda. É muito complicado, e não só entre os jovens, é complicado em todas as faixas etárias. Eu acho que as relações afetivos sexuais têm que ser mais abertas, a gente tem que falar com mais tranquilidade sobre a possibilidade de uma outra pessoa aparecer no meio do caminho. Regiane, você acha que os jovens, eles estão mais conscientes? Ou ainda falta muita educação sexual? Percebo que sim, um pouco. A educação sexual sempre, né? Ad eterno. Eu acho que faz parte da saúde como um todo, né? Da prevenção da saúde como um todo. Mas eu acredito que os jovens estão mais antenados às questões, né? Tem muito mais informação, tem muito mais, eles têm muito mais acesso, então eles estão antenados. Ainda há muito trabalho de educação de prevenção a ser feito, sempre. Mas a gente percebe que está meio que dentro do repertório de comportamento deles a questão do uso do preservativo. Vamos ouvir agora a primeira pergunta feita para você, Regiane, que foi da Juliana, e ela é estudante. Como estudante, eu achei imprescindível as aulas de educação sexual na escola. Hoje eu sou universitária, vejo que essa conversa, esse diálogo aberto fez muita diferença na minha formação e também para os meus conhecimentos. E eu vejo que não só tem que ser cobrado das autoridades, mas também das escolas, que tem esse diálogo, já que muitos pais não conseguem abordar, né, por falta de ou conhecimento, ou porque tem vergonha, timidez de falar de um assunto tão polêmico, tão diferente, vamos dizer assim. E eu acredito que essa cobrança tem que ser feita, para agora. Ainda existe a vergonha? Ainda existe. Ainda existe muita dificuldade em se falar de sexualidade em casa, como um assunto natural, como né, tranquilo, né, fazendo parte, a sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade faz parte do desenvolvimento do ser humano e das relações humanas. Mas ainda em casa há uma certa dificuldade, né? E eu acho que a escola tem um papel muito importante em abordar, em falar de forma mais tranquila e mais aberta essa questão. E a gente vai quebrando esses pequenos tabuzinhos que ainda existem.
Regiane, os pesquisadores dizem que a internet é uma fonte de informação e que ajuda muito nesses casos. Você concorda com isso? Concordo. É lógico que a gente sempre tem que peneirar as informações, né? Eu acho que a pornografia, por exemplo, ela evoluiu por demais da década de 60 para cá, né? Então, na questão da sexualidade, a pornografia evoluiu demais e a internet está aí para facilitar o acesso, né? Por outro lado, eu acho que tem muitas informações, eu acho que os jovens têm mais acesso, as pessoas de qualquer idade têm muito mais acesso. Vamos ouvir agora a Raquel. Hoje em dia os jovens ainda têm dúvidas se é possível você pegar uma doença sexualmente transmissível através de sexo oral. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Na verdade é possível sim, né? Principalmente herpes, né? Pode ser contaminado com o sexo oral. Então, por isso a gente orienta, inclusive no sexo oral, o uso do preservativo, né? No sexo oral masculino, por exemplo, o preservativo, e no sexo oral em mulheres, pode ser cortado o preservativo ou usado um filme, aquele papel filme que a gente usa em cozinha, né? Ou mesmo o preservativo masculino cortadinho, tira aquele silicone que tem em volta e dá para proteger, né, a vulva e fazer o sexo oral, e a pessoa está protegida e a pessoa que está recebendo também a carícia também protegida. Então, é possível contrair, por isso que é interessante o sexo oral com preservativo. Vamos ouvir a próxima pergunta. Eu gostaria de saber o que é grupo de risco. Interessante a questão, né? No surgimento da AIDS, quando a AIDS surgiu, quando a doença surgiu e começaram a morrer pessoas rapidamente, porque ainda não tinha a questão da medicação e do coquetel, usava-se a questão do grupo de risco. Na época, o grupo de risco eram os homossexuais, né? Tanto é que a AIDS foi denominada no início a peste gay, né? Porque tinha-se a ideia de que era só através de relações homossexuais que as pessoas se contaminavam. Hoje não existe grupo de risco. O que a gente fala hoje é em comportamento de risco. Se eu tiver uma relação sexual desprotegida, uma única vez, eu já estou fazendo parte de um grupo, né? Quer dizer, eu já estou tendo um comportamento sexual. Hoje não tem mais isso, né? Quer dizer, a orientação sexual, o meu estado civil, a minha condição socioeconômica não me previne da AIDS. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu queria saber por que não tem aulas de educação sexual no ensino médio. Embora em algumas escolas a gente consegue fazer sim, né, aula de educação sexual, escolas públicas. Aqui na região do ABC eu faço um trabalho especificamente com o Colégio Arbus, exatamente trabalhando a questão da educação sexual para a turma do ensino médio, né? Mas ainda há um tabu, ainda há questões a ser quebradas, enfim, ainda é muito difícil para o adulto, né, que dirige uma escola, que coordena uma escola, um professor que já é um adulto, que na época dele a sexualidade não era tão abordada de forma tão simples e tão tranquila e aberta, abrir esse espaço. Então a gente nós profissionais da sexualidade, a gente está sempre batalhando, né, e brigando no bom sentido para que a gente consiga entrar cada vez mais nas escolas, porque a prevenção é o caminho. Quem fez a pergunta agora foi o Pedro. Eu gostaria de saber se aí no futuro as pessoas vão usar mais o anticoncepcional do que a camisinha. Ou se já usam já. É muito interessante a pergunta do Pedro. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas usam a camisinha não só para a questão da prevenção às DSTs, mas para a prevenção da gravidez. E às vezes a menina, a partir do momento que ela às vezes consulta o ginecologista e o ginecologista indica o anticoncepcional, ela abre mão do preservativo. Então a gente tem que deixar bem distinto. O anticoncepcional é uma medicação para evitar a gravidez. Ponto. Não evita, não previne DST. O preservativo, ele pode prevenir a gravidez e também previne a DST. Então, o ideal é os dois juntos, de repente, né? Seria mais interessante, não é mesmo, Regina? Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe! facebook.com/redetvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é @redetvt. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Até já!